Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o Fábio Jacob e o Instituto Prefab Rio divulgou uma pesquisa realizada no estado do Rio de Janeiro e traz números para o governo do estado, para o Senado e para a presidência em 2026. Nesse vídeo também vou comentar a Datafolha que saiu ontem e trouxe novos dados de aprovação e rejeição do governo Lula. Antes de partir para a primeira pesquisa, quero pedir aqui o seu like, o seu comentário, todo tipo de engajamento ajuda demais o nosso trabalho aqui no canal. E confira se está inscrito, se não tiver, se inscreva. Bom, já falei, o Instituto Prefab Rio divulgou a sua primeira pesquisa eleitoral de 2025. E olha, uma pesquisa bem completa, tá? Eu gostei dos tipos de dados que ela coletou ali, principalmente levando em conta que a gente está há mais de um ano das eleições, né, que vão ocorrer em 2026. As entrevistas dessa pesquisa foram feitas entre os dias 8 e 11 de fevereiro em 35 cidades diferentes no estado do Rio de Janeiro e tem uma margem de erro de 2,19 pontos, tá certo? Bom, sem mais enrolação, vamos partir aqui para os dados do governo. Em primeiro lugar, temos Eduardo Paes, o atual prefeito da cidade do Rio de Janeiro, com 37,2%, seguido por Vladimir Garotinho, 5,2%, Washington Reis, 4,8%, Thiago Pampolha, 3,3%, Rodrigo Bacelar, 3,2%, Fabiano Horta, 2,5%, indecisos não sabem, 25,2%, olhem isso, 25% indecisos ou não sabem responder, e brancos e nulos, também um número muito alto, 18,6%. Bom, a tendência, pessoal, quem acompanhou as pesquisas eleitorais que a gente fez ano passado, por exemplo, é que à medida que a data das eleições vai chegando, esses números de indecisos, esse número diminui bastante e o número de brancos e nulos diminui bastante também. É um cenário embrionário, né? Uma coisa embrionária, um cenário bem amplo aqui. Inclusive, dentro desses candidatos aqui, não tem nenhum candidato forte do bolsonarismo, e certamente vai ter, né, nas eleições do ano que vem. E aí eu trouxe aqui, eu achei interessante, porque o diretor de pesquisas quantitativas desse instituto comentou esse cenário. Ele disse o seguinte: o conceito da nossa primeira pesquisa foi criar uma fotografia mais ampla, incluindo pré-candidatos já colocados, nomes ventilados e lideranças regionais. Eduardo Paes tem muita musculatura nesse momento, mas o jogo ainda não começou. Quem disse isso, mais uma vez, é o Henrique Serra, diretor de pesquisas quantitativas do Instituto. E realmente, assim, eu acho que o Eduardo Paes ele chega com um favoritismo muito grande, só que, principalmente o fato de não ter um candidato do bolsonarismo nesse cenário aqui, ele torna quase um cenário inútil, para ser bem sincero aqui com vocês, tá? Porque é um cenário que certamente não vai acontecer em 2026, não vai acontecer nada nem próximo disso aqui. Agora, partindo aqui para os números do Senado, lembrando que nas eleições do ano que vem são 2 senadores eleitos, tá? Em primeiro lugar, Flávio Bolsonaro, 23%, Cláudio Castro, 11,4%, Cláudio Castro é o atual governador do Rio de Janeiro, que não pode se reeleger. Benedita da Silva, 10,8%, Garotinho, 8,7%, Alessandro Molon, 5,7%, Ottoni de Paula, 2,3%, Carlos Portinho, 1%, indecisos ou não sabem, 20,3%, brancos e nulo, 16,8%. É um cenário, olha, preocupante para a esquerda no Rio, que pode sair sem nenhuma cadeira no Senado das eleições do ano que vem. Temos aqui o Flávio Bolsonaro e o Cláudio Castro bem à frente. A Benedita da Silva, que está empatada na margem de erro ali com o Cláudio Castro, mas olha, o governador é um cara em evidência, que certamente vai investir muito em campanha, enfim, em marketing para as eleições do ano que vem. Realmente um cenário chega a dar medo para a esquerda lá no Rio de Janeiro, tá certo? E agora, o cenário para presidente. É bom reforçar aqui que esses dados eles foram coletados só dentro do estado do Rio. Então é uma pesquisa para presidente dentro de uma amostra muito específica do eleitorado, tá bom? Olha, temos o primeiro cenário, que é um cenário com o Bolsonaro, que está inelegível, provavelmente não vai disputar as eleições. Em primeiro lugar, Jair Bolsonaro, com 41,2%. Segundo, Lula, 21,8%. Terceiro, Pablo Marçal, 5,4%. Quarto, Ratinho Júnior, 3%. Depois, Romeu Zema, 1,5%. Ronaldo Caiado, que também está inelegível, 1,4%.
indecisos ou não sabem, 11,5%, e brancos e nulos, 14,2%. E aí temos o cenário 2, que é sem o Bolsonaro, um cenário mais realista, né? O Bolsonaro tá inelegível. E aí, já adianto aqui, eu não sei por que colocaram Caiado nesse cenário, sendo que se o motivo para tirar o Bolsonaro é inelegibilidade, o Caiado também tá inelegível, tinha que ter tirado também. Mas enfim, Caiado, para quem não sabe, é o atual governador de Goiás. Mas ok, cenário 2, sem Bolsonaro. Em primeiro lugar, Lula, 20,6%. Em segundo, Pablo Marçal, 12%. Depois, Tarcísio de Freitas, 11,8%. Gustavo Lima, 5,4%. Ratinho Júnior, 3,5%. Romeu Zema, 2,2%. Ronaldo Caiado, 2,1%. Indecisos ou não sabem, 21,8%. Brancos e nulos, 20,6%. Eu acho curiosa aqui essa popularidade do Pablo Marçal no estado. Em segundo lugar aí com 12%, superando até o Tarcísio, que ok, é governador de São Paulo, mas é carioca, o pessoal do Rio tem muito conhecimento do Tarcísio ali, uma figura conhecida. E por fim, os maiores problemas do estado, segundo os entrevistados. Em primeiro lugar, segurança pública. Alguém tem alguma dúvida, né? Falando de Rio de Janeiro, 48,3%. Depois, saúde, 13,4%, corrupção e gestão pública, 7,4%, educação, 6,5%, economia, emprego e custo de vida, 5,6%, transporte e mobilidade, 4,6%, e agora o resto aqui eu não vou ler os números não, porque, enfim, é um número muito diluidinho, mas temos aqui pobreza e desigualdade social, água e esgoto, infraestrutura e obras, ordem, limpeza e manutenção urbana, enchentes e alagamentos, asfaltamento e pavimentação. Indecisos não sabem, 3,6%, muitos ou todos os problemas, 3,1%, outros, 0,5% e nenhum problema, 0,3%. 0,3% dos entrevistados acham que o Rio de Janeiro não tem nenhum problema a ser resolvido. Olha que otimismo, né? Pois é. Pessoal, vamos para fechar aqui, eu quero comentar uma pesquisa Datafolha que saiu ontem. Vou ler aqui para vocês a matéria do Congresso em Foco. Pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira demonstra que o presidente Lula enfrenta o pior índice de aprovação nos seus 3 mandatos. Apenas 24% dos eleitores entrevistados consideram o governo ótimo ou bom. A desaprovação da gestão do petista, entrevistados que consideram ruim ou péssimo, atingiu 41%. Em dezembro, o último levantamento realizado pelo Datafolha, a aprovação de Lula era de 35%, ou seja, caiu 11 pontos percentuais de dezembro para cá. A reprovação, por sua vez, era menor, 34%. Além disso, os que avaliam o governo como regular nessa pesquisa foram 32%, enquanto outros 2% não responderam. Conforme dados do Datafolha, essa é a pior taxa de aprovação do presidente na história ao longo dos seus 3 mandatos. Antes, a menor aprovação havia sido atingida em 2005, em meio à crise do mensalão. À época, apenas 28% consideravam o governo bom ou ótimo. A maior desaprovação, por outro lado, foi neste atual mandato. Até então, a maior porcentagem de eleitores que consideram o governo péssimo ou ruim tinha sido em dezembro passado, com 34%. Agora, com 41%, Lula se iguala a Bolsonaro, que registrou 40% no mesmo período do mandato. E aí aqui, resumindo, né, os números. Ótimo bom, 24%, regular, 32%, ruim péssimo, 41%, não sabem, 2%. Foram ouvidos 2.007 eleitores entre segunda-feira, dia 10, e terça-feira, dia 11, em 113 municípios. A margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. E olha, pessoal, são números assustadores, realmente assim. 24% de aprovação é um nível baixíssimo aí, ainda mais se a gente leva em conta que perdeu 11 pontos de aprovação em 2 meses, em menos de 2 meses, na verdade, porque a gente tá aqui no meio de fevereiro, certo? E aí aqui eu quero fazer uma pequena reflexão, é o seguinte, o governo Lula, desde a campanha lá, em 2022, adotou essa coisa da política da conciliação, né, de juntar todo mundo ali num acordão feito, uma ampla aliança contra o Bolsonaro, contra o bolsonarismo, e como consequência está realizando aí o governo Lula mais à direita na história. Eu acho que ninguém, nem o petista mais fervoroso nega isso, né? Por exemplo, o nosso vice-presidente é o Geraldo Alckmin, meu Deus do céu, não vamos esquecer disso não. O Haddad na economia mesmo, tá? É um protótipo de Paulo Guedes, enfim.
As pautas de esquerda, elas não são fortalecidas pelo governo. Ficam mofando lá no Congresso. Ou seja, essa conciliação toda não tá adiantando, né? Porque, olha, a aprovação só cai. Não seria hora aí do governo partir pro enfrentamento, de bancar as pautas progressistas que o eleitorado inteiro do PT, da esquerda, enfim, no Brasil inteiro espera desde sempre do Lula? Chama o povo pro debate. Chama o povo para defender o próprio povo. Olha a mobilização que a gente teve, pessoal, na pauta do fim da escala 6x1. Uma coisa histórica, realmente. Que seria muito mais forte se o governo tivesse comprado a briga. Não comprou. Uma coisa lamentável, realmente. Inclusive, espero que isso volte à pauta daqui a um tempo e que o governo Lula parta para cima. Se isso for aprovado, inclusive, eu tenho certeza que geraria resultado aqui na aprovação do governo. Tenho certeza que iria subir. Opa, até bati no microfone aqui. Tá certo? Essa é a reflexão que eu queria fazer. Pessoal, deixe um like, deixe um comentário, confira se tá inscrito. Se não tiver, se inscreva. Valeu, até a próxima.